mundo, me levava no aeroporto do Galeão para ficar vendo o avião dali da varanda, né? Porque tinha uma varanda aberta que antigamente a gente ia. O que você quer fazer, Jaime? Aeroporto. Mas, Jaime, de novo, vou no aeroporto. E o interessante disso é porque meu padrinho é um cara de uma cultura, assim, cara sensacional, que nunca viajou para o exterior. Mas ele pegava, numa época que não existia Google, não existia nada, ele pesquisava. Então, chegava no aeroporto, ele primeiro, entrava no saguão, ficava, sabe aqueles letreiros que tinha mostrando, rodando com os nomes das companhias aéreas, que antigamente fazia aquele barulhinho? Eu me lembro daquilo. E ele ficava, Jaime, aquela ali é Air France. Air France vai para a França. Aquilo ali vai para Paris, aquilo ali vai para Londres e tal. Depois, ele mostrava os aviões e eu ficava encantado com aquele movimento. E ele me ensinava qual era qual. E eu sempre, eu ficava apaixonado. Então, eu sabia todos os aviões desde 6, 7 anos de idade. Era de tal forma que eu cheguei a criar a minha própria companhia aérea. Eu desenhava. A minha madrinha, tia Aparecida, maravilhosa, tia Aparecida guardou todos os meus desenhos de criança e ela me presenteou, tem uns 2 anos, com um fichário com vários desenhos. Aí, quando você vai olhando os meus desenhos de criança, assim, tudo meu era relacionado a avião. Quando eu comecei a escrever, ela guardou os primeiros trabalhos de colégio, que era assim, quando eu comecei a escrever, as primeiras palavras que eu escrevi foi jato, jatão, jumbo, e depois veio Jaime. Jaime veio depois. Então, sempre fui apaixonado por avião. Você lembra, você tem uma memória de criança, assim? Muito. Brindar, peraí, galera. Agora sim. Boa. Você lembra brindar tem que beber, brindar tem que olhar nos olhos e beber, senão não pode, né? Tem Entendi. que olhar, tem que ser. Tá. Né? Tá. Não, azar danado, hein? E aí, eu realmente adorava, eu era apaixonado por isso, então eu fiz comecei a viajar aos poucos com os meus pais, Em vez né? de tu ir para um parque de diversões, tu ia para o aeroporto. Cara, não, eu gostava, tinha um parque chamado Tivoli Park no Rio também, Tivoli que eu Park. adorava Tivoli Park. Coitado, cara, era Tivoli Park, aeroporto e zoológico. Gostava de zoológico também, então eu alternava. Hoje em dia eu faço safari, mas antigamente era zoológico, né? E eu adorava avião, sempre fui ligado. E hotel. Hotel também. Quando comecei a viajar com os meus pais, né, aos poucos, eu viajava, vinha para São Paulo, que tem família aqui, ficava às vezes no hotel, ia para o Nordeste, e eu adorava hotel. Meu pai sempre dizia que eu era o cara que mais valia uma diária de um hotel 5 estrelas, porque eu entrava lá, eu não queria dormir, eu queria aproveitar tudo, eu queria curtir cada momento, e eu era curioso. E aos poucos foi indo, minha paixão por hotel, avião, era os dois. Estudou isso, né? Estudei. Aí acabei fazendo hotelaria, isso veio bem depois, né? Aí, toda essa história de aviação. Tem uma coisa engraçada num desenho que eu vi recentemente da minha madrinha, que eu contava as histórias, eu voltava do aeroporto, olha só o carioca no mundo, eu voltava e contava aquilo que eu tinha visto. Só que eu não tinha entrado no avião. Entendi, é tudo imaginação. Mas eu escrevia o cardápio daquele voo. Eu escrevia, eu ia criando o cardápio, botava. Aí eu estava olhando no cardápio meu, já deu uma gargalhada, porque o cardápio tinha opção para todo mundo, que eu botava comida que eu gostava e que eu não gostava também, porque tem gente que gosta. Então o cardápio era muito melhor do que de primeira classe. Entendi. E aí, refrigerantes, tinha assim, Pepsi e Coca. Nenhuma companhia aérea tem Pepsi e Coca, só a minha tinha. Eu dava as 2 opções. E eu sempre brinquei com isso. Então, o carioca no mundo veio de lá. E aí eu comecei a viajar mais, evidentemente. Fui indo. Cheguei a fazer um voo, cara. Fiz um voo de Concorde. Essa daí foi uma grande surpresa na minha vida. Meu pai fez a primeira viagem com a gente. Era a primeira viagem da família para a Europa. Eu sou filho mais novo. E meu pai é arquiteto, um cara que é um super conhecedor de história da arte, e ele ficava com os meus irmãos dando aula, falando que ia ver, eu ficava assim, qual avião que a gente vai? Qual avião que a gente vai? Qual avião que a gente vai? Eu não estava interessado, não, eu quero qual avião? E na viagem... Por que você se conectou, você não lembra? Tipo, sei lá, cara, mas eu lembro, essa viagem, por exemplo, foi a primeira viagem que eu fiz para o exterior, eu lembro de todos os aviões. Lembro de todos os hotéis onde eu fiquei, todos. E hoje em dia, quando eu viajo, às vezes eu vou para os mesmos lugares,
eu revisito esses hotéis que eu fui pela primeira vez. Eu tenho uma memória afetiva, Você tem sabe? uma boa memória? Eu acho que a minha memória mais para trás é melhor, porque a gente vai ficando mais velho e vai esquecendo algumas coisas que a gente fez ontem. Mas, assim, o que eu fiz aos 10 anos de idade, Lembra vivido. os hotéis, as minhas vindas a São Paulo, ficar hospedado no Hilton, que tinha um Hilton aqui no centro de São Paulo, né? Isso tudo faz parte da minha memória. E assim foi. Então, Carioca no Mundo, eu sempre digo que surgiu lá atrás, porque é uma paixão que eu trouxe. Aí fui fazer, acabei estudando hotelaria, que foi também uma decisão. Eu acho que eu já sabia que queria fazer hotelaria aos 15 anos de idade. O que exatamente você estuda em hotelaria? Ah, legal. Hotelaria, a gente estuda toda a parte, mas não um hotel. Um hotel, ele pega um grande hotel, que é bem completo, que tem vários setores, né? Você tem um grande hotel, é uma pequena grande cidade. Lá você tem tudo. Você tem desde a equipe de recepção, mas você tem a equipe de governança, de camareira. Ali você tem os bastidores, né, da governança, que é a parte de lavanderia, de controles, de rouparia. Tem a parte de manutenção. A gente tem carpintaria, marcenaria, tem tudo dentro de um grande imagina hotel. o trabalho que Restaurante, deve ser cuidar de um hotel, né, mano? restaurante, aí para o restaurante você tem cozinhas, você tem açougue, você tem peixaria, você tem recebimento de mercadoria, você tem almoxarifado, você tem cozinha fria, cozinha quente, confeitaria, aí você tem toda a parte administrativa, financeira, área de vendas, de marketing. Então, um hotel tem tudo, tem até departamento Pensar médico. nisso é meio louco, porque realmente para ser completo ele precisa ser enorme. E você imagina funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pega assim, o Palácio Tangará, que é um hotel que é maravilhoso aqui em São Paulo. Tem um vídeo lindo sobre esse hotel lá aqui no canal Carioca no Mundo, né? Quem não assistiu ainda, confere. E ali, você tem um serviço daquele, você tem não só aquela parte toda que a gente vê, mas para aquela flor tá linda daquele jeito, tem uma floricultura dentro do hotel. Então tem tudo isso no hotel. Aí você precisa fazer com que isso tudo funcione. Tem um trabalho de logística, tem a parte de atendimento ao cliente, tem a parte de captação de clientes, de vendas, mas tem a gestão. Então, na hotelaria, a gente aprende tudo isso. Quando você faz uma faculdade de gestão em hotelaria, em hospitalidade, né? Você aprende desde fazer a cama, a preparar um drink, a base da cozinha, para você cozinhar, para você servir, para você atender o cliente, a gerenciar equipes, a gerenciar o hotel, a gerenciar a logística. Então, é muito fascinante. É muito fascinante. Mesmo. Especialmente para quem gosta desse lance de hotel, né? Cara, porque para mim o hotel, assim, para mim a melhor parte do hotel é o chuveiro, que geralmente é um chuveirão muito pica. Entendeu? Isso aí. Mas você sabe que isso cada vez se tornou cada vez mais importante, que a gente chama da área molhada, né? Os banheiros dos hotéis, eles são cada vez melhores, porque você passa uma boa parte do tempo, quando você está acordado no hotel, você passa no banheiro. Então você quer um banheiro bacana. E o banheiro faz toda a diferença no hotel. Porque todo mundo fala assim, o hotel tem que ser extensão da minha casa. Não, o hotel tem que ser mais legal do que a minha casa, tem que ser uma coisa diferente, né? A não ser que seja um hotel que você vá com a finalidade de dormir. Você vai para passar uma noite, que você está indo a trabalho em algum lugar, você está indo para um congresso, ou o que quer que seja, você precisa dormir. E que também existe, né? Isso me acontece direto. Aí, nesses casos, tu escolhe o hotel mais foda que tu consegue ou tu escolhe o hotel de acordo com a finalidade? Eu viajo, Igor, muito em função do hotel. Muitas viagens que eu já fiz pro Carioca no Mundo, e antes do Carioca no Mundo existir, eu viajei, eu vou até lá porque eu quero conhecer aquele hotel. Caralho, já fiz isso várias vezes. E vou para lá com aquela companhia aérea porque eu quero voar naquele avião. Que viagem. Então, Ninguém presta atenção nisso, só você. Presta? Cara. Não, tem um montão de gente. Olha quanta gente assistindo Carioca no Mundo. Que presta. Não, eles assistem porque é muito interessante, né? Sabe, não, mas tem gente que... Cara, tem gente que é super ligado a isso, né? Pra quem curte viagem, pra quem... Tem pessoas que também... Eu gosto de geografia, mas eu costumo dizer que geografia, quando eu tô viajando, não existe, né? Eu volto da África do Sul pro Brasil via Dubai por causa do avião. Já fiz isso. Já saí, já voltei pro Brasil, tava na Ásia, lá no Sudeste Asiático. Falei, não, peraí, a melhor rota, eu vou voar daqui para Seul, que são 6 horas e meia de voo, para de Seul voar. Eu já fiz isso, eu faço, mas eu curto, né?
E aí isso foi surgindo. O Carioca no Mundo surgiu de uma maneira muito espontânea. Eu sempre viajei muito a trabalho, minha profissão, né, cara? Comecei minha carreira mais pra frente, sabendo que eu fazia hotelaria. Eu fiz uma faculdade de hotelaria aqui no Rio, no Brasil. Eu fiz no Rio de Janeiro, na Estácio. Fui aluno da Estácio. Era a única faculdade e a melhor que a gente tinha mais perto para fazer. Mas eu queria muito, eu já queria trabalhar num hotel, né? Só que eu precisava fazer faculdade. Aí já no primeiro período eu consegui um estágio. Aí fui fazer um estágio no Hotel Meridiano, Rio. Foi maravilhoso. Cara, foi uma das melhores épocas da minha vida. Pelo fato de estar trabalhando